pode pedir música aqui, né? O Augusto Melo, porque ele virou alvo de um terceiro pedido de impeachment, né? Hoje o conselheiro Paulo Roberto Bastos... É o Paulo Pedro do Core. Paulo Pedro do Core entrou com uma petição para pedir o impeachment do dirigente com base na reprovação das contas do ano passado, né? Que estavam bagunçadas, né? Isso. Então vamos lá. O terceiro pedido de impeachment protocolado aí. O Paulo Pedro, inclusive, é um membro... Pessoal, o corintiano não tem um dia de paz, né? Mesmo depois de uma vitória aí sobre o Internacional, né? Inclusive bastante discutida, com lances polêmicos. Augusto Melo já pode pedir música no Fantástico, né? Terceiro pedido de impeachment, né? Pois é, mais uma vez, né? Estão achando ali que as contas do Corinthians não estão batendo, né? Principalmente, né, pessoal, aquele cara que chega com o objetivo de resolver os problemas do Corinthians, né? Ele chegou dizendo que ia resolver os problemas, que ia reestruturar o clube, ia pagar as dívidas, e a gente não viu nada disso, né? O corintiano aí está preocupado porque a tendência é a falência. Se não tomar providência o mais rápido possível, até os corintianos sabem, né? A falência é logo ali, né? Claro, só nesse ano, né? No ano passado, cresceu quase 1 bilhão a dívida do Corinthians, né? Por isso que os dirigentes, os conselheiros estão preocupados, né? É o cara que chegou para resolver, tá levando o Corinthians para o fundo do poço. Essa daí é uma situação complicada, né? Vamos ver aqui, créditos do vídeo, né? Energia 97, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí. Não sei se vocês vão lembrar, semana passada que eu falei que eu até precisava me redimir, porque eu sempre falo aqui que não tem ninguém que presta ali no Parque São Jorge e tal. E o Paulo Pedro é nosso ouvinte, ele me chamou e falou: pô, Lelê, também não é assim. Nós que somos novos ali na política do clube, a gente não pode ser generalizado pelos caras do passado. Eu tô só no meu segundo mandato. O Rosala também tá no segundo mandato. Eles são da mesma chapa, né? Que é a chapa 82. Que é a chapa que a gente tem, de certa forma, alguma esperança ainda que possa fazer alguma coisa realmente diferente. Tem os nomes novos ali, que são esses caras, né? Então, o Paulo Pedro, Rosala, enfim. E é o Paulo Pedro que protocolou esse terceiro pedido de impeachment, baseado numa gestão temerária do Augusto, que é aquilo que a gente já falou, já destrinchou durante a semana aqui no Estádio 97, os motivos da reprovação das contas, né? Falta lá de detalhamento e tudo mais, que ele não entregou muita coisa. Mas ninguém perguntou a Maurício Borges se ele é a favor desse pedido de impeachment. Agora, aliás, eu vou já passar a bola pro Mano, eu já falei minha opinião aqui, Mano, durante a semana. E hoje também, os Gaviões da Fiel, né, emitiram um comunicado oficial que eles também já mudaram de opinião a respeito disso. Por quê? Agora ninguém mais vai cercar o Parque São Jorge. Que assim, pode impedir o homem, tá tudo certo. Porque no último processo de impeachment, muitos torcedores e os Gaviões também se manifestaram contra o impeachment porque era um negócio que a gente não tinha as coisas muito claro. A gente não tinha, por exemplo, esse negócio da reprovação de contas. Aliás, o Augusto não tinha nem entregue, né, as contas. Então, a gente não tinha nem como avaliar. Mas o próprio Core falava que isso já era uma gestão temerária, porque ele já tinha perdido os prazos para entregar essas contas. E o Augusto estava sempre lá, emitindo desculpas do porquê não entregou. Enfim. E esse processo de impeachment, do qual Mano, Gaviões, a maioria das pessoas foram contra, eu também, estava baseado muito em cima do caso da polícia lá, da ex-patrocinadora, né? Daquele dinheiro que, enfim, que apareceu ali, entre aspas, desviado, né? Com como é que se diz? Um mediador, enfim, lá do negócio. Que não existe de algo ilícito. Isso aí. Era um intermediário que estava no negócio que acabou recebendo essa participação. E como não tinha a conclusão ainda, né? Não era assim, não estava avançadas as investigações a respeito desse caso, muita gente falava o quê? Pô, tem que esperar a conclusão, porque vai que daí você pede o impeachment do cara, o cara sai e depois a conclusão não dá em nada, né? Então, assim, muita gente foi contra por conta disso. Vocês viram que tinha juba, tinha cheiro, tinha as garras. Desde o primeiro dia eu falei vocês queriam esperar ele dar uma dentada mesmo pra ver. É um leão. É porque assim, você precisa dar prova, Sombra. Mas assim, desde o primeiro dia...
vendo, você queria sentir a dentada do leão. Desde o primeiro dia eu falei aqui, quando apareceu esse negócio aí do cara que intermediou e que a própria patrocinadora falou que esse cara não existia, eu falei, gente, tá cheirando mal. Me cheira mal. Só que a gente tem que esperar a prova, tem que esperar uma investigação, porque até lá, tá me cheirando mal, mas eu não tenho como acusar, porque eu não tenho nada em mãos pra acusar. Então, mas, Lelê, é só uma pergunta com relação a isso. Por exemplo, a patrocinadora que falava que o intermediário não existia no contrato. Hoje as grandes empresas, e a gente parte do princípio que essa é uma grande empresa também, já que é uma bet, todas elas têm um negócio chamado compliance. E dentro do compliance, existe uma avaliação jurídica de um corpo que eu acredito que seja competente, tanto na parte da empresa quanto na parte do clube. Como é que você coloca uma empresa que não está participando dessa transação e isso passa pelo compliance? Essa é a grande questão. Porque é muito simples depois que o negócio estoura, Quintino, as pessoas falarem, eu não sou pai do filho feio. Mas cadê o compliance da empresa e o departamento jurídico que chamegaram esse contrato falando, tá todo mundo aqui kit? Porque essa empresa não caiu de paraquedas, ô Lelê. Pelas mudanças que aconteceram dentro do contrato, a alegação essa dada pela versão do Corinthians, até em defesa, para falar a respeito dessa situação, em nenhum momento foi acrescido uma empresa dentro do contrato. Desde a primeira versão do contrato até o término, que eu acho que tiveram 3 ou 4 mudanças dentro do contrato, as partes estipuladas ali era Corinthians, o intermediário e a Vai de Bet. Sim, mano, então, mas que assim, o fato da empresa também ter aceitado e ter errado não isenta a diretoria do Corinthians, que foi quem fez a maracutaia pra ganhar dinheiro, entendeu? Não, mas, ô Lelê, a questão não é essa. O que o Sombra tá querendo questionar, ele falou, mas tinha garra, tinha juba, mas você esperou a dentada pra ver se era um leão? Sombra, a partir do momento que houve uma apuração, porque pra quem não tá lembrado o que aconteceu, existia lá uma transação envolvendo Corinthians, a Vai de Bet e tinha uma empresa que, teoricamente, foi a intermediária dessa transação. Essa empresa estava constituída dentro do contrato e receberia uma comissão. Aí não tem problema nenhum entre essas 3 partes. A grande questão aí é que essa empresa intermediária que está constituída dentro do contrato, ela fez um repasse dessa comissão que ela recebeu para uma empresa fantasma, uma empresa laranja. E aí que tá o grande X. Ô Sombra, essa empresa que recebeu essa comissão, ela não estava, essa que recebeu a laranja, ela não estava no contrato. A empresa que recebeu a comissão, ela está dentro do contrato. E legalmente é a mesma coisa, Sombra. Se você paga um salário, você contrata uma pessoa, você paga o salário para essa pessoa. Se essa pessoa ela compra um fuzil, você até pode ser investigado dentro da apuração. Mas não quer dizer que você seja culpado e que você orientou essa pessoa a comprar um fuzil. Isso que a gente questionou naquele momento. Vocês têm toda a razão. É isso que a gente questionou, mas é que tá. A partir do momento que houver, de fato, um crime e a justiça determinar, falar, tem alguém do Corinthians ligado a essa empresa fantasma, a gente vai meter o pau. Eu só acho injusto você chamar alguém de bandido sem você ter prova. A gente trabalha no meio de comunicação, a gente não pode ser responsável e leviano e falar, olha, eu acho que e eu vou falar que o cara é bandido. Vamos esperar a investigação. Agora, com relação ao que a Lelê perguntou da entrega de contas, 100% errado, Augusto Melo. 100% errado. Se você tem um prazo para entregar aí a sua documentação para mostrar as suas contas, você tem que entregar no prazo. E você tem que mostrar o porquê você gastou em tudo aquilo que foi gasto. Nesse ponto, Lelê, não tem defesa pro Augusto. Qual que é o nome do conselheiro que você citou aí? É Paulo? Pedro Paulo. Pedro Paulo, um abraço pro Pedro Paulo, que é nosso ouvinte aí também. Mas, ô Pedro Paulo, o que eu questiono aqui é a hipocrisia do Conselho. É a hipocrisia do Conselho. Sabe por quê, Pedro Paulo? Porque em outras gestões, eu não vi esse Conselho, tanto o CORE quanto o Conselho Deliberativo, ser tão atuante com relação a gestões temerárias. Ou vocês vão falar pra mim que a gestão do Duílio e a gestão do Andrés também não foram temerárias. A do último que eu citei aqui, por exemplo, o Duílio. O Duílio, ele assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno fantasma chamado Towns. E essa empresa, ela deu um calote no Corinthians absurdo. Isso pra vocês não é gestão temerária? Inclusive, eu questionei o próprio Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, falando a respeito desse caso. E ele pegou e falou, mas eu não posso falar a respeito disso, porque eu não estava em 2023 no Corinthians, no cargo de presidente do Conselho. Eu falei, então, Tuma, mas quando foi feita a aprovação de contas da gestão do Duílio? Foi em março ou abril de 2024, e você já era o presidente do Conselho.
Aí ele ficou sem resposta, sabe por quê? Porque é política, Lelê. É política. A aprovação de contas da gestão do Duílio, o último ano de 2023, que foi o último ano do Duílio no comando, foi aprovado em 2024, no qual ele já era o conselheiro. Era presidente do Conselho Deliberativo. Então, nesse ponto, Lelê, por exemplo, o Augusto Melo ter chamado lá o Edgar Soares para ser o presidente, o responsável pelo marketing do clube. Você acha que é porque ele gosta do Edgar Soares? Isso daí chama-se manobra política, Lelê. Sim. Porque esse cara deve ter votos dentro do clube que possivelmente devem votar agora contra o impeachment do Augusto. Sim. Então, é uma dança das cadeiras, Lelê, que para bom entendedor, pingo é letra. Eu não vou ficar fazendo meias palavras aqui para... Eu concordo com o Mano plenamente nisso aí que ele diz, né? Só que é isso aí que tá acabando o Corinthians, né? É isso aí que vai levar o Corinthians à falência, né? Se você é de um lado político que tem votos, como lá dentro do Corinthians existe isso, você faz as coisas erradas e não dá em nada, como foi do Willian, André Sanches, né? Já Augusto Melo, não é que ele esteja fazendo as coisas erradas, só que agora os caras já olham por outro olhar. Por quê? Porque tem os contra lá dentro, né? Mas infelizmente só quem perde é o Corinthians, viu? Olha, não sei o quê. Irmão, pra mim, política de clube é só interesse. E eles têm interesse... Não faça essa acusação. Não faça essa acusação. Não pode. Isso aí chama-se constatação. Pra mim, esses caras, eles estão muito mais preocupados com as chapinhas que eles representam dentro do clube, ou com os chapões que tem dentro do Corinthians também, do que com o bem do próprio clube. Você e a dona Letícia apoiam esse sistema associativo. Não, então vocês não podem reclamar. Não apoio. Não, eu sou contra, já falei contra esse negócio de chapinha e chapão. Eu sou a favor 100% da mudança de estatuto do Corinthians, ô Sombra. Eu sou 100% favorável à mudança de estatuto. E muitas vezes aí, quando fala-se de mudança de estatuto, a gente tem que falar aqui de um conselho que possivelmente não vai aprovar. Sabe por que o conselho não vai aprovar? Porque esses caras vão perder poder lá dentro. Ou esses caras, numa dessas, se você... destrinchar, vamos colocar assim, se você separar, Lelê, por exemplo, a parte social do futebol, esses caras vão votar qual que é a marca de cloro que vão comprar na piscina. E aí perde-se o status. Não, mas depende. Você pode fazer uma mudança de estatuto que não gere pra esses caras aí o poder absoluto. Esse modelo tá falido, teria gente. Que ser eles. Esse negócio, tá defasado. Mas o estatuto você não compra um novo no supermercado. O estatuto são eles que fazem. Você tem que cobrar uma reforma política. E nesse caso aí do Augusto Melo, Lelê, dá a impressão que esses 2,5 bi de dívida do Corinthians foi feito na gestão do Augusto Melo. Aonde estão esses nobres conselheiros durante todos esses anos que o Corinthians foi afrontado de maneira absurda por dirigentes, vamos colocar assim, incapazes, que fizeram o clube estar rastejando hoje de forma ridícula, tentando acordos judiciais para não ter contas bloqueadas. Aonde estavam esses nobres conselheiros durante todos esses anos que o Corinthians teve as suas contas jogadas no lixo e a sua história também manchada com penhora de taça, sendo motivo de chacota por todo mundo aí na mídia? Aonde estavam esses conselheiros? Estavam rindo e comendo churrasco. Porque, desculpa, eu não me lembro, Lelê, de um pedido de impeachment do próprio Conselho Deliberativo, e aí não me venham falar, mas aquele mandato eu não tava. Se você não era, talvez, um conselheiro atuante, você já podia fazer parte de alguma chapa. E bater a palminha também, enquanto esses caras estavam fazendo o que fizeram com o clube. Não, então, assim, vamos lá. Falar que é tudo política. As contas do Andrés... Quando é meu favor, eu vou bater palminha pro meu amigo. Quando é contra a pessoa que tá lá e eu não gosto daquela pessoa, eu vou contra o cara. Então, pra mim, é tudo com chave. Então, vamos lá. Isso aí que você falou de onde estavam e tal. Esse é o modelo associativo. Eu concordo que são sempre os mesmos e que são esses caras que já estão ali faz tempo, inclusive afundando o clube cada vez mais. Mas eu também não acho que isso pode servir de desculpa pra gente ficar passando a mão agora na gestão do Augusto Melo, que tá repetindo os mesmos erros e afundando mais o clube. É que o Mano faz a paquita do Augusto, é isso, né, Lelê? Não, inclusive... Eu quero que se dane também. Se tiver errado, também tem que ser punido, velho. Inclusive, o próprio Augusto Melo, o próprio senhor Augusto Melo era um dos que estavam nas outras gestões, inclusive afundando o clube também, porque ele foi da gestão Renovação e Transparência. Ele só mudou depois porque ele foi se candidatar para presidente. Mas ele, quando estava lá na base, como assessor da base, com carguinho e tudo mais, ele também era Renovação e Transparência. E vários ali da gestão dele também. Então não tem como a gente, meio que tentar defender. E vocês apoiaram um cara que fazia parte da gestão... Porque era o que tinha, Sombra. Como é que a gente vai apoiar quem?
quem? Era ele ou o André Negão? Não apoia ninguém. Se abstém, não, mas você tem que votar em um Fala ou mal outro. de todos. Vou fazer o quê? Não, a gente falava também. Fala mal de todos. Tanto é que na eleição do Augusto, eu falei, gente, eu sou a favor do Augusto, mas eu não acho que o Augusto é bom, eu não acho que ele é a solução dos problemas, ele é, entre aspas, o menos pior, porque o outro é o André Negão. É isso. Sempre falei isso aqui. Ninguém achou que não, ninguém não. Vou falar, eu nunca achei que o Augusto seria um novo Messias. Mas, infelizmente, tem muito torcedor que achou e que ainda acha. Porque mas não dá pra exigir muito, né? Tem muito torcedor ainda defendendo. Enfim. E aí é isso, mano. Agora, assim, a questão é, a gente não tem mais tempo e nem dinheiro pra ficar errando. Pra ficar passando a mão na cabeça de dirigente, Melhor né? Então, fechar, né? Não, tem que ser cobrado sim, claro que tem. Pra mim já foi. Mas, ô Lelê, só com relação a esse negócio de mudança de estatuto que o Sombra falou, eu quero ver, por exemplo, o Sombra, que tá falando, modelo associativo, teu clube também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai falar isso e quando você fala, a respeito de mudança de estatuto... Mas o Sombra não é iludido, né? Não, mas é que tá. Mas a questão não é ser iludido, Bento. Mas, ô Bento, a questão não é ser iludido. Se você disser, por exemplo, mas se você disser, por exemplo, tem que fazer uma mudança de estatuto, você acha que esses caras vão votar contra eles mesmo? Falar, eu tô colocando meu cargo à disposição aqui porque eu não quero mais mandar dentro do clube. Eu não quero mais ter carteirinha. Pra mim, Lelê, esse negócio de conselheiro vitalício é uma vergonha. Também é uma vergonha. Cara, isso daí é um absurdo. Conselheiro tem que ser um período. Eu tô aqui há quantos anos já falando que eu sou contra esse modelo? E que eu não apoio o modelo e que eu quero a SAF no meu time. E o que pesa, Sombra... Vocês são a favor do modelo e são contra a SAF. Eu sou a favor da SAF. Não, peraí. Eu sou contra o modelo e sou contra a SAF. Uma coisa você pode desmembrar da outra. Não tem como sair dessa. Não tem sentido. Não tem como. Claro que tem. Você pode fazer uma reforma estatutária tirando alguns poderes que os conselheiros têm e profissionalizar o clube. Tá bom, então me explica. Quem você que não pode precisa fazer necessariamente reforma? virar SAF pra isso. Mas quem que vai fazer reforma tirando os próprios poderes, meu santo? Mas é que tá, ô Sombra, o fato de você virar SAF é a mesma coisa. Pra você virar SAF, você também tem que passar por uma votação de conselho. E eu duvido que se apresentar uma votação de conselho no teu clube, é claro que existem moldes e moldes de SAF. Tem acho que 4 ou 5 tipos de SAF. Não quer dizer que você vai vender a alma pra um gringo e esse gringo vai chegar aqui e vai fazer o que bem entender. Existem alguns parâmetros pra você virar SAF. Mas eu duvido que se aprovarem, talvez aí, alguma coisa aí... Aprovarem não. Se puserem em votação alguma coisa de SAF dentro de São Paulo, eu duvido que também passe. Hoje, Sombra, pra falar a verdade, no Brasil... É que são esses caras que vão definir sempre. Seja SAF ou seja modelo associativo. Você só vai virar SAF no Brasil por necessidade e não por opção. Em raríssimos casos, você vira SAF por opção. Talvez aí menos de 5%. A maioria que vira SAF é clube que tá praticamente falido. Isso é verdade. Mas assim, a última pessoa que você poderia falar a respeito de críticas em relação a isso seria pra mim. Sim. Porque eu sou o cara que tô há muito mais tempo aqui. Antes de primeiro clube virar SAF, eu já metei o pau. Sim. Antes do primeiro clube virar SAF, eu já falava que o São Paulo era um clube decadente. Não era? Não falava que esse modelo associativo não presta, que nunca vai dar certo. Não vai ter jeito. E o que pesa, Sombra, pra mudar o estatuto do Corinthians é que o Poder Judiciário já tem tanta coisa pra fazer, né? Já vai fazer mais. Agora deixa eu trazer o recado aqui de 9... Pessoal, complicada a situação de Augusto Melo aí no Corinthians, né? Terceiro pedido de impeachment, né? De Augusto Melo, né? Já pode até pedir música no Fantástico, né? É como o pessoal aí da bancada tá falando, pessoal. É complicado um clube de futebol quando a questão política, né, fala mais alto, né? O cara não quer saber se é bom para o clube, se é ruim para o clube, não. Eles querem saber se tá lá dentro, se estão mandando, se estão botando ordem. E eu acho que se existe um clube no futebol brasileiro que tem mais política envolvido, é o Corinthians, né? Eu sei que uma coisa é certa, só quem perde é o clube. Por que é que eu estou dizendo isso? Um exemplo que eu vou dar aqui. Será que as coisas erradas no Corinthians só apareceu depois que Augusto Melo entrou em cena? Não. Augusto Melo está fazendo o mesmo do mesmo, né? As coisas erradas. Chegou a aumentar a dívida em 829 milhões de reais. Mas já tinha antes, né? André Sanches, com o Duílio. Aí é uma pergunta que Mano fez aí que eu também pergunto. Mas por que não teve pedido de impeachment anteriormente aí?
no passado, por que foi que não teve? Claro, pessoal, por que é que não teve? Política. O cara tava ali tudo do lado de Duílio, de André Sanches, né? Por isso que não tinha, né? Já esse ano não, pessoal. Esse ano é diferente, né? Esse ano é oposição. Augusto Melo é oposição, então qualquer vacilinho, pedido de impeachment. E olhe que ele tá vacilando bastante, né? Olhe que ele tá pedindo para sair do Corinthians, né? É uma realidade, né? O torcedor corintiano tinha aquela expectativa mesmo, como a Lele falou. A expectativa de Augusto Melo chegar, né? Fazer as coisas diferentes. Ele mesmo falava que na campanha o clube a seguir era o Flamengo, que ia zerar as dívidas, que ia colocar o Corinthians no eixo, né? Como a gente diz, né? Mas não foi isso que a gente viu. O Corinthians aumentou sua dívida aí em quase 1 bilhão, deixando muito torcedor preocupado. Augusto Melo fazendo contratações à torta e à direita, patrocínios aí envolvidos em escândalo, empresa fantasma, é muita coisa, né? Gastando dinheiro num cartão corporativo do Corinthians e não justificando por quê. Então, pessoal, isso aí vai juntando uma coisa e outra. E eu acho que a tendência é sair esse impeachment de Augusto Melo, né? Mas é uma pergunta que se fica, né? Quem vai vir? Quem vai assumir? Será que vai fazer o bem pro Corinthians ou vai continuar no mesmo do mesmo? Eu sei que tem muito torcedor corintiano aí que não tá nem aí, né? Não tá preocupado não, porque na cabeça dos torcedores, na hora que tiver numa situação pior, vai se transformar numa SAF e vai resolver os problemas. Não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que não é bem assim. Às vezes a SAF em um clube grande só faz afundar cada vez mais, né? O objetivo, como eu digo sempre, é lucro. Não é título, não é contratações, não. Então, às vezes, uma SAF não quer dizer que você vai estar próximo de um título, né? Próximo do sucesso, né? E, pelo tudo que indica, o Corinthians ou declara falência ou se transforma numa SAF, dependendo da SAF, né? Dependendo da SAF, né? Os corintianos ficam preocupados e ficam com razão, né? Porque o time, você não vê uma luz de um fim do túnel. A verdade é essa, né? E olha que André Sanches, né? Mandou recado para o Flamengo, né? Que um dia a conta ia chegar. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Essa é uma verdade. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Flatube e até a próxima, pessoal.